Tito capítulo 1, versículo 1. O texto bíblico diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Feche os olhos, por favor. Pai, nós te somos gratos pela tua palavra. E nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pelo Senhor nessa manhã. Por isso, fala conosco, ajuda-nos a compreender a tua palavra, a praticar a tua palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados, é bem interessante a gente olhar para o versículo 1. Olhar para este homem que é um apóstolo, mas que antes de ser um apóstolo, ele é um servo. E é justamente o serviço que, o desejo de servir a Deus, de agradar a Deus, é que rege o ministério do apóstolo Paulo. E aí ele vai falar então sobre a sua missão. Qual é a sua missão como apóstolo, como servo de Jesus Cristo? A sua missão é levar os eleitos de Deus à fé. Eleitos de Deus é uma expressão que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, que é atribuída ao povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Quando Paulo faz menção à igreja, não apenas Paulo, Pedro faz a mesma coisa, ele usa as mesmas expressões que o Antigo Testamento atribui a Israel. O Novo Testamento, então, vai atribuir à igreja. A igreja é o povo eleito de Deus. A igreja é o povo escolhido de Deus. Então, quando a expressão aqui é utilizada, eleito de Deus, Paulo está dizendo que este é o povo de Deus, assim como Israel também é o povo de Deus. A igreja não perde nada, não está em defasagem em relação a ser povo de Deus. A igreja é o povo eleito de Deus. Você crê nisso, amém? E o propósito do ministério de Paulo é levar os eleitos de Deus à fé. Mais do que isso, é levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Meus amados, quando a gente pensa em fé no Novo Testamento, a gente precisa fazer uma diferenciação interessante entre fé subjetiva e fé objetiva. Pastor, o que é a fé subjetiva? Fé subjetiva nos remete ao ato de crer. Eu creio, eu acredito. Tem a ver com aquilo que faz parte da minha vida, que faz parte das minhas convicções. Eu creio, é o ato de crer. Às vezes as pessoas dizem assim, você precisa ter fé, sem se interessar em qual é o objeto da fé, onde eu devo depositar a minha fé. A fé subjetiva trata apenas do ato de crer, mas a fé objetiva tem a ver com aquilo que eu creio. Não basta apenas ter fé na vida. Eu preciso, na verdade, crer naquilo que é certo. Eu preciso crer na pessoa certa, nas verdades certas. Então Paulo exerce o seu ministério para que o povo de Deus tenha fé, para que o povo de Deus possa crer. Mas ele não se preocupa apenas com o ato de crer, ele se preocupa com aquilo que o povo está crendo. Fé e conhecimento da verdade. Existem muitas pessoas errando, como disse Jesus, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Existem muitas pessoas que têm uma fé mal direcionada. A fé por si só não é capaz de resolver a nossa vida, de mudar a história de uma pessoa. Ela precisa crer naquilo que é certo, ela precisa absorver o conhecimento da verdade.
Olha para quem está perto de você e pergunta assim, no que você tem crido? Pergunta assim, qual tem sido o objeto da sua fé? Agora Paulo vai além disso. Ele espera que os eleitos de Deus tenham fé e tenham conhecimento da verdade, mas uma fé e um conhecimento da verdade que os conduza a uma vida piedosa. Piedade é devoção religiosa. Piedade tem a ver com temor, tem a ver com reverência, tem a ver com submissão. Paulo está tratando de um segundo problema. Porque o primeiro são pessoas que creem nas coisas erradas. E o segundo problema que ele trata é de pessoas que creem nas coisas certas, mas esta fé não muda a vida delas. É uma questão apenas intelectual. Não é algo que determina o seu comportamento, que muda o seu procedimento. Não. É uma fé teórica. Paulo diz, isso não basta. Paulo já começa a sua epístola dizendo, gente, o meu propósito é conduzir vocês à fé e ao conhecimento da verdade. Mas o meu propósito final é que esta fé e este conhecimento possa mudar a vida de vocês, possa levá-los a uma vida piedosa. Então, na verdade, a carta de Paulo a Tito é um combate a uma fé divorciada da prática. Há um espírito de religiosidade que nos leva a professar as coisas certas, mas a não vivê-las. A proclamar a verdade, mas a não andar na verdade. A dicotomizar a nossa vida entre o religioso e o secular. A cumprir hábitos religiosos, mas não viver o genuíno evangelho no seu dia a dia. Essencialmente, este é o propósito de Paulo na carta que escreve a Tito. Fala comigo assim, combater uma fé divorciada da prática. E eu quero mostrar para vocês como é que Paulo faz isso ao longo da epístola. Essa é mais uma aula do que propriamente uma pregação. Recebi essa missão e quero cumpri-la junto com vocês. Olha comigo o versículo 5, por favor, do mesmo capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. O texto diz assim, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Meus amados, Paulo fez, segundo o livro de Atos, 3 viagens missionárias. O livro de Atos termina com Paulo preso em uma prisão domiciliar em Roma. Segundo boa parte dos estudiosos, aquela foi a primeira prisão romana de Paulo, porque depois ele é solto. Quando ele é solto, ele faz a sua 4ª viagem missionária. No roteiro desta 4ª viagem missionária, Paulo vai até Creta e encontra lá uma igreja já estabelecida, mas uma igreja que tinha problemas. Ele deixa Tito em Creta, segue viagem, depois ele escreve uma carta que é, na verdade, uma autenticação apostólica para que Tito pudesse ir lá em Creta exercer o seu ministério. Creta era uma ilha que continha aproximadamente 100 cidades. E essa é a missão de Tito. Paulo sabe que existem coisas em Creta que estão fora do lugar. Porque a expressão pusesse em ordem era um termo médico grego
utilizado para ossos que estavam quebrados e precisavam ser colocados novamente unidos. Existiam coisas fora do lugar em Creta. A igreja precisava ser reorganizada. E havia pelo menos 3 problemas em Creta. Primeiro problema, eles careciam de uma liderança que atendesse aos padrões paulinos. Faltava líder. Paulo diz, Tito, você precisa constituir presbíteros em cada cidade. É necessário que haja uma liderança. A igreja está desorganizada. A igreja precisa de um grupo de irmãos que a conduza. Quando eu olho para isso, irmãos, fazendo aqui, abrindo parênteses, eu não consigo entender qual é de fato a proposta daqueles que se chamam desigrejados. Eles estão por toda parte. De pessoas que conseguem olhar para a palavra de Deus e entender que não precisam estar debaixo da autoridade de ninguém. Que podem servir a Deus dentro da sua casa, do seu lar. Que a igreja, instituição, ela mais atrapalha do que ajuda. Eu não consigo entender quem pensa assim, quem age assim. Porque quando eu olho para a carta de Paulo a Tito, eu vejo Paulo se propondo a organizar uma igreja, mas a primeira coisa que ele quer fazer, que ele entende que deve fazer para organizar a igreja, é estabelecer uma liderança. Ele é o líder da igreja. Ele delega a autoridade a Tito e motiva a Tito a estabelecer lideranças eclesiásticas em cada cidade. Olha, havia uma organização da igreja. Havia uma liderança na igreja. Nos tempos bíblicos não eram pessoas que cada um na sua casa fazia o que queria. Não. Foi Deus quem projetou a igreja assim, com um líder, com uma autoridade, com regra, com ensinamento. O cristianismo nunca foi algo para se viver sozinho. A vida cristã nunca foi projetada para ser solitária. Ela foi projetada para ser uma caminhada conjunta, em que juntos caminhamos para os propósitos, para o cumprimento dos propósitos de Deus e debaixo da autoridade de alguém. Não tinha como colocar a igreja em ordem sem uma liderança estabelecida. Sem pessoas que ensinassem, que corrigissem, que disciplinassem a igreja. Então esse era o primeiro problema da igreja, faltava líder. Segundo problema, a igreja era afetada, ou era atacada, melhor dizendo, por falsos mestres, falsos ensinamentos. Por isso Paulo fala sobre levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Havia uma mentira sendo pregada em Creta. Haviam falsos ensinamentos. Ontem, ministrando em 1 Tessalonicenses, a gente não teve tempo de olhar para o versículo 5, capítulo 1 de Tessalonicenses. Quando Paulo diz assim, porque o nosso evangelho não foi até vós apenas em palavras, mas no espírito e em poder, em plena convicção. É interessante a expressão que Paulo utiliza, o nosso evangelho. Porque o que Paulo está reconhecendo era que havia um evangelho sendo pregado naquele tempo que não era nosso. Não era dele, não era a mensagem que ele pregava. Meus amados, vivemos um tempo semelhante, porque existe o evangelho sendo pregado que não é nosso, que distorce princípios, verdades, conceitos bíblicos claros. Então esse era o segundo problema. Havia falsos mestres. E o terceiro problema na igreja em Creta era que eles eram afetados pelos baixos padrões morais daquela cidade. Paulo faz uma citação no versículo 12 do capítulo 1, de um filósofo cretense chamado Epimênides. E ele faz uma citação de uma descrição que Epimênides faz do seu próprio povo. Ele diz, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos.
a igreja estava sendo afetada por esses baixos padrões morais. Então, olha, a proposta era colocar em ordem o que ainda faltava. A proposta era combater esta fé divorciada da prática. E como é que Paulo faz isso? A primeira atitude que Paulo toma foi justamente estabelecer uma liderança. Ele vai dizer para Tito quais eram os critérios que ele deveria utilizar para escolher, para selecionar, para constituir presbíteros em cada cidade. E quando você vai no versículo 6, e você olha no versículo 6 do capítulo 1, a primeira coisa que Paulo diz é que é necessário que os presbíteros sejam irrepreensíveis. O combate a este espírito de religiosidade, a esta fé divorciada da prática, começava com uma liderança que atendesse os padrões morais bíblicos. Por isso que ontem nós estivemos juntos com a liderança da igreja. Porque esse é o processo que começa na vida deles, naqueles que são o referencial para a vida da igreja. Naqueles que se tornam um modelo para a vida da igreja. Naqueles que exercem ministério dentro da igreja. Paulo está dizendo, esses homens precisam ser irrepreensíveis. Eles precisam ser homens, pessoas sem culpa, sem mancha, sem mácula. Eles precisam ter um procedimento diferenciado. É verdade, irmãos, que nenhum de nós é perfeito. Eu dizia isso ontem, eu gosto de uma expressão de Paul Tripp, que ele diz que nós somos pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Mas para Paulo é fundamental que as pessoas que exerceriam o ministério dentro da igreja tivessem uma conduta diferenciada. Primeiro, Paulo está preocupado com a maneira como eles se comportavam dentro da sua própria casa. Com a vida, com a conduta, com o comportamento deles. Se eles eram orgulhosos, se eram arrogantes, se eram pessoas briguentas, se eram pessoas extremamente irritadiças. Paulo não se preocupa com a capacidade que eles têm de pregar no primeiro momento. Paulo se preocupa com como eles vivem. Fala comigo assim, a minha vida é a base do meu ministério. Quando Paulo começa a ajudar, orientar Tito a colocar em ordem as coisas na igreja, ele começa com a liderança. Com aqueles que seriam um referencial. Alguém disse que a liderança é indispensável para que a igreja tenha direção e propósito. Sem ela, o rebanho tropeça e cai no rumo incerto em sua peregrinação, rumo a um lugar melhor. No decorrer de toda a história bíblica, Deus sempre atuou por meio de uma pessoa que liderava o povo na execução de sua perfeita vontade. Fala comigo assim, um líder fiel é a maior de todas as bênçãos que Deus concede a uma igreja. Uma clara expressão de sua infinita graça. Começa conosco. Começa com a liderança. Começa com aqueles que exercem ministério dentro do contexto da igreja. Essa foi a primeira estratégia. Tito, vamos começar por cima. Vamos começar com aqueles que vão exercer autoridade. Vamos exigir que eles tenham fé, mas não uma fé divorciada da prática. Vamos exigir que a vida cristã, que a piedade deles seja manifesta primeiramente dentro da casa deles, no comportamento deles, no dia a dia deles. Não basta que eles falem bonito.
Não basta que eles tenham muito conhecimento. Eles precisam ter vida. A segunda estratégia que Paulo vai utilizar é justamente o combate aos falsos ensinamentos. Olha comigo o versículo 9 ao versículo 11, por favor. Paulo está falando sobre algumas necessidades na função do bispo. Versículo 9 ele diz assim: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias ou casas inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. A expressão sã doutrina é uma expressão que Paulo utiliza nas epístolas pastorais de maneira especial. E se eu falo de uma doutrina sã ou de uma doutrina sadia, quer dizer que existe uma doutrina doente, que não é pura, uma doutrina que é enferma, que carece do conteúdo da verdade. Paulo está dizendo, gente, primeira coisa, esses novos líderes, eles precisam viver a verdade. E a segunda coisa, eles precisam se apegar à verdade e passá-la à frente da maneira como foram ensinados. Eles precisam ser porta-vozes desta doutrina sã, desta doutrina sadia, desse ensinamento que agrada a Deus. Por quê? Porque existem muitos insubordinados. Existem muitos que não aceitam a autoridade de ninguém. Existem muitos que estão distorcendo o evangelho para benefício próprio. Irmãos, quando eu olho para uma realidade que é muito triste no nosso contexto, que são as divisões de igreja. É um irmão que se aborrece aqui, reúne 15, 20, sai daqui e monta o seu próprio ministério. É curioso que boa parte dessas divisões, elas não têm uma conotação teológica, um problema teológico, uma questão de estar sendo ensinado algo que não condiz com as escrituras, por isso eu vou para um outro lugar. Porque se fosse isso, irmãos, até que não seria tão problemático assim. Agora, o problema é que boa parte das divisões não tem nada a ver com doutrina, com teologia. Tem a ver com vaidade. Eu tenho visto homens que deixaram estruturas eclesiásticas, criticando elas severamente, e eles montaram estruturas idênticas, só que a diferença é que ao invés de estarem embaixo na pirâmide, eles estão em cima. O modelo é exatamente o mesmo. As pessoas, as igrejas têm se dividido não por uma questão de convicção, mas por conveniência. Essa história de muitas vezes a gente ouve, não, eu não tenho identificação ministerial com o pastor. No fundo não é isso. É uma questão de não aceitar a autoridade. Existem pessoas que têm um problema crônico de insubmissão. Eles trazem problema onde estão. Eles não aceitam o princípio da autoridade. Eles lutam contra o princípio da autoridade. Até que chega o momento que eles são a autoridade máxima. Aí funciona. Porque gostam de mandar, mas não aceitam obedecer a ninguém. Alguém disse que a humanidade está em perigo quando o direito de governar é dado para quem nunca soube obedecer. Paulo está dizendo,
Tem uns camaradas aí que são insubmissos, insubordinados. Mas, ele diz que esses homens não passam de faladores. Irmãos, as redes sociais, elas têm um valor muito, muito bom. O culto, por exemplo, deve estar sendo transmitido, né, para pessoas que queiram assistir em qualquer lugar do mundo. Isso é muito bom. Mas as redes sociais deram voz a absolutamente todo mundo. E o que tem de falador em nosso tempo não é brincadeira. Todo mundo acha que pode ensinar alguma coisa, irmãos. O que tem de falador que tem questionado princípios bíblicos claros. Pessoas que têm desprezado 2000 anos de história da igreja, porque agora eles acham que descobriram algo na Bíblia que ninguém nunca viu. Mas deve ser bom mesmo. 2000 anos de pessoas se debruçando, estudando a palavra, e agora eles conseguiram ver o que ninguém viu. Isso é muita arrogância. Isso é muita petulância. Paulo diz, é um monte de falador. E eles são enganadores. Especialmente os que fazem parte do grupo da circuncisão. Que eram aqueles judeus convertidos ao cristianismo que entendiam que os gentios precisavam se submeter à lei para que fossem salvos. Aí Paulo diz, é necessário que esses homens sejam silenciados. E a expressão original aqui, irmãos, é amordaçados. Claro que a gente não vai levar isso ao pé da letra. Mas é que através de uma proclamação genuína do Evangelho, a mentira daqueles homens precisava ser combatida. E eles precisavam ser silenciados por uma refutação vigorosa da mentira pela verdade. Essa foi a segunda estratégia de combate que Paulo utilizou para ajudar a igreja a superar, a vencer esta tendência de ter uma fé que está divorciada da prática. Agora vai comigo no versículo 16 do capítulo 1. E o versículo 1 do capítulo 2. Ele diz, eles afirmam que conhecem a Deus, os hereges, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Olha só que interessante. O que Paulo está descrevendo a respeito dos hereges é justamente isso. Eles professam conhecer a Deus com os lábios, mas eles negam a Deus com as suas atitudes. Perceba que esta não é uma apostasia verbalizada. É uma apostasia prática. Paulo está dizendo, gente, esses camaradas aí professam uma fé que na verdade não tem. Olhem para a vida deles. E se vocês olharem bem para a vida deles, vocês vão ver que eles são três coisas diante de Deus. Primeiro, eles são detestáveis. A palavra detestável aqui pode ser substituída por abominável. Paulo está dizendo, ó, eles causam repulsa a Deus. Paulo diz, eles são desobedientes. Eles não aceitam o princípio da autoridade. Eles desobedecem as autoridades estabelecidas por Deus e de tabela estão desobedecendo ao próprio Deus. E mais, eles são desqualificados. O que nós professamos crer não basta.
Deus está muito mais interessado naquilo que nós vivemos do que apenas naquilo que nós pregamos. Paulo diz assim: Tito, isso é o que eles são. Agora você, não. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Irmãos, nós vivemos um tempo difícil. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm ensinado aquilo que é errado. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm professado ter uma fé em Deus que a gente não consegue visualizá-la em sua prática. Elas se vestem como as pessoas do mundo, elas se comportam como as pessoas do mundo, elas acreditam nas mesmas coisas que as pessoas do mundo e elas acham que elas têm fé em Deus. Elas não brilham mais, elas não são mais sal. É uma fé intelectual que não desce para o coração, que não impacta a vida. Paulo está dizendo para Tito: Tito, você não pode aceitar isso. Você tem que ser diferente, Tito. Você precisa ensinar o que está de acordo com a sã doutrina. E você sabe o que está de acordo com a sã doutrina? Olha para a sequência dos textos. Paulo fala sobre vida. Ensina os mais velhos a serem sensatos, respeitáveis, sóbrios. Ensine as mulheres mais velhas a não serem escravizadas ao vinho, a não serem caluniadoras. Ensine as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa. Paulo fala sobre a vida. Paulo fala sobre o procedimento. A grande prova da sã doutrina não é apenas o seu conteúdo, mas a sã doutrina nos leva a uma vida em santidade. A sã doutrina não alimenta apenas o nosso intelecto, mas ela muda o nosso coração. E quando ela muda o nosso coração, ela muda o nosso procedimento. Ela muda a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Ela muda a maneira como eu me relaciono com o mundo. Ela transforma toda a minha vida. É interessante. No versículo 4 e 5, quando Paulo fala sobre aquilo que as mulheres mais velhas deveriam orientar as mulheres mais jovens, ele diz assim: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos. Olha o finalzinho, por favor. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Bom, irmãos, a palavra de Deus é santa. Mas ela pode ser difamada quando eu, que professo crer nela, não tenho uma vida condizente com aquilo que ela ensina. O quê? É isso que é ser cristão? Deus me livre, nessa igreja eu não vou mais. Paulo está preocupado com a reputação do evangelho diante do mundo. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu. Como é que continua? Como é que o nome de Deus deve ser santificado se Ele já é santo? Ele não é só santo, Ele é santo, santo, santo. Para não restar dúvida. Agora, o nome dEle é santificado quando as pessoas reputam a Ele a sua santidade olhando para o seu povo. Quando olham para a minha vida, quando olham para a sua vida e veem a transformação de Deus, e aí eles podem glorificar e reconhecer a majestade, a santidade e o poder de Deus através da minha vida. Olha para quem está pertinho de você
Dá um sorriso para essa pessoa, porque o sorriso suaviza o que você vai falar agora para ela. É só para preparar o caminho. Fala assim, como as pessoas têm lidado com a palavra de Deus dentro do seu trabalho? Pergunta para ela. Pergunta assim, quando as pessoas olham para a sua vida, elas são levadas a glorificar a Deus e a sua palavra, ou elas começam a difamar, falar mal da palavra de Deus? Olha só que lindo, irmãos, quando Paulo fala sobre os escravos, a maneira como Tito deveria instruir os escravos, olha o que ele diz em versículo 9 e 10. Ensine os escravos a submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Agora, olha o propósito final. O texto diz assim, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. A palavra tornar atraente tem um sentido de colocar em ordem, enfeitar ou adornar. Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, eu tenho várias flores ou rosas. Eu não tenho a capacidade de pegar essas flores e montar um belo buquê, mas tem gente que tem. Eu tenho uma ovelha minha que ela trabalha, uma das atribuições dela é fazer buquês para noivas. Ela tem essa graça de pegar coisas que são belas e arranjá-las de um modo que elas fiquem ainda mais belas. Paulo está dizendo, o evangelho por si só é lindo. Mas quando a nossa vida condiz com ele, a gente consegue, aos olhos de outras pessoas, tornar o evangelho que já é belo ainda mais belo. Ele passa a atrair mais, através da nossa vida. A quarta estratégia que Paulo utiliza para combater esta fé divorciada da prática é através de uma redefinição do conceito de graça. Do versículo 11 ao versículo 13, por favor, olhe comigo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a ver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mas quando eu vou num lugar e alguém fala assim, eu vou pregar sobre graça, eu já fico preocupado. Que a sensação que eu tenho normalmente é que vai vir desgraça. Há uma tendência em nosso tempo de distorcer o conceito de graça, que é uma coisa terrível. Que tem levado até pessoas a um extremo oposto, que é igualmente perigoso, a desprezar a graça de Deus. A gente não pode desprezar. Nós vivemos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Não tem como ser sem a graça. Agora, irmãos, Paulo vai trabalhar o conceito de graça de maneira muito equilibrada. Primeiro ele diz, porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ele fala de salvação, aqui ele está pensando no perdão. Ele está pensando nos benefícios da morte de Cristo, que nos perdoam, que nos ligam novamente a Deus, que nos reconciliam com Deus. Só que esta mesma graça que nos perdoa, esta mesma graça que nos aceita como nós somos, é a graça que nos ensina a renunciar às paixões da impiedade. Essa mesma graça que me aceita do jeito que eu sou,
trabalha na minha vida para mudar, para me ensinar a renunciar, para me ensinar a dizer não. A dizer não para aquilo que é ímpio, a dizer não para as paixões mundanas, a dizer não para aquilo que desagrada a Deus, a dizer não para o pecado que me atrai com tanta facilidade por conta da carne. Esta graça não apenas me perdoa, esta graça também me muda. Esta graça me ensina a não aceitar os apetites da carne. Esta graça não é uma licença para pecar, pelo contrário, ela me capacita a não viver mais no pecado. E mais, essa graça não apenas me ensina a dizer não, mas ela me ensina a viver. Ela me ensina a dizer sim. Ela me ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Nesta era presente. Tem gente que trabalha a graça e joga tudo na glorificação. Não, a gente é pecador mesmo, Deus nos perdoa, Ele nos aceita do jeito que a gente é e para lá e tal. Mas quando Jesus voltar, a gente vai receber um corpo glorificado, aí a gente vai vencer o pecado, tudo vai ser na glorificação, tudo vai ser lá na frente. Ele fala, não. Essa graça que me salva é a mesma graça que me ensina a dizer não para o pecado. E é a mesma graça que me ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa hoje, agora. E é interessante que sensata, justa e piedosa fala de todos os nossos relacionamentos. Porque sensatez é domínio próprio. É a maneira como eu me relaciono comigo mesmo. Justiça é o modo como eu me relaciono com o próximo. Ser uma pessoa correta, que cumpre seus compromissos. E piedade tem a ver com a minha relação com Deus. A graça muda a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, a maneira como eu me relaciono com o próximo e a maneira como eu me relaciono com Deus. A graça nos transforma. No versículo 14, Paulo diz assim, Ele se entregou por nós, objetivo, a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu quero fechar com vocês no capítulo 3. Eu quero mostrar para vocês uma última estratégia que Paulo utiliza para combater essa fé divorciada da prática. No capítulo 3, do versículo 3 em diante, irmãos, há uma lição muito especial que a gente preparou. Na verdade, são duas lições. Porque este é o trecho bíblico mais completo a respeito da salvação. Pastor, eu queria entender salvação, a temática salvação. O texto mais completo da Bíblia é este texto, que começa no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 3, e vai até o versículo 9 ou 10. Mas a gente vai lá só para o versículo 8. O texto fala sobre o propósito da salvação, ou a evidência da salvação, melhor dizendo. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. A última estratégia que Paulo utiliza é justamente enfatizar a necessidade da evidência da salvação. É mostrar que nós não fomos salvos, isso ele fala mais anteriormente,
por atos de justiça por nós praticados. Não. Nós fomos salvos pela misericórdia de Deus. Mas esta salvação precisa ser evidenciada. Esta salvação precisa ser vivenciada, exemplificada, precisa ser materializada na nossa vida. Os que creem em Deus, Paulo diz, precisam se empenhar na prática das boas obras. Fala comigo assim, nós não fomos salvos pelas boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. A verdadeira salvação muda a vida das pessoas. A verdadeira salvação transforma o comportamento, transforma o procedimento. A verdadeira graça não apenas me perdoa, a verdadeira graça muda completamente a minha vida. Falando sobre evidência de salvação e também sobre graça. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um clérigo alemão que foi martirizado porque se opôs ao nazismo. Nós moramos na Alemanha, na cidade de Trier, que era justamente a cidade de Dietrich Bonhoeffer. E ele escreve contra aquilo que ele chama de graça barata. E ele faz um contraste entre a graça barata e a graça preciosa. Fala comigo assim, há uma graça barata e há uma graça preciosa. Dependendo da tradução, a expressão é graça cara. E ele diz assim, a graça barata, ela justifica o pecado, ao invés de justificar o pecador. Ela é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina. A comunhão sem a confissão dos pecados. Sem cruz e sem o Jesus Cristo vivo e encarnado. É uma graça sem discipulado. Que não tem absolvição de pecado. Ou melhor, que tem absolvição de pecado, mas sem confissão pessoal. Mas aí ele fala sobre a graça cara. Ele diz assim, diferentemente, a graça cara é o tesouro escondido num campo, pelo qual o ser humano vende absolutamente todas as suas posses para possuí-lo. A graça cara é a pérola preciosa, pelo qual o negociante oferece as suas posses para obtê-la. É o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca qualquer membro que o faça tropeçar. É o chamado de Jesus pelo qual o discípulo deixa as suas redes para trás a fim de segui-lo. A graça preciosa faz isso. Porque o sangue que nos comprou, irmãos, fez de nós propriedade de Deus. A gente não entende o conceito bíblico de redenção. Sabe como que era a redenção? Redenção era assim. Se ia no mercado de escravos. E aí você então visualizava ou identificava um escravo que lhe interessava. Ele estava escravo. E você precisava comprá-lo. Você precisava pagar um preço por isso. Quando você comprava aquele escravo, ele estava livre do seu antigo senhor. Mas agora ele tinha um novo dono. Redenção é basicamente isso. Ela nos remete ao nosso estado de escravidão ao pecado. Todos nós estávamos escravos ao pecado. E nós não tínhamos como romper essa escravidão. De maneira nenhuma. Alguém precisava pagar um preço por nós. E Jesus nos comprou para Deus através do seu precioso sangue. Nós fomos libertos do poder do pecado, da dominação do pecado, das garras de Satanás.
Nós somos redimidos de tudo isso, mas agora, aquele que nos comprou, reassumiu direitos sobre nós. Nós agora pertencemos a Ele, a nossa vida é dele, o nosso propósito único é agradar a Ele em todas as coisas. Fala comigo assim, eu preciso crer naquilo que é certo. E esta fé, na verdade, não pode ser apenas intelectual. Ela precisa mudar, transformar, revolucionar toda a minha vida. Feche seus olhos, por favor, onde você está. Pedir para o tecladista me ajudar aqui, por favor. Cadê o abençoado? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero estar apresentando a escola bíblica dominical desta igreja. Eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida de cada professor que tem se dedicado, que tem se esforçado para estar aqui. E a minha oração nessa manhã, Deus, é que o Senhor possa trazer um despertamento sobre a vida dos Teus filhos que ainda não têm caminhado nesse tempo de ensino, de ministração, de crescimento. Pai, desperta-nos a buscar a Tua palavra, a desejar aprender a Tua palavra. Mas mais do que isso, nos desperta a praticar a Tua palavra. Nós vemos dias difíceis, dias em que as pessoas têm desprezado a palavra. Dias em que pessoas têm questionado princípios que são tão caros a nós evangélicos. Que têm relativizado o conceito de certo e errado. Que têm introduzido tantas coisas estranhas ao contexto eclesiástico. Pai, nos ajuda a crer. Mas nos ajuda a crer na verdade. E que essa verdade possa nos conduzir à piedade. Pai, nós não queremos ser aqueles que apenas professam crer em Deus, mas que negam por seus atos. Queremos ser aqueles que erguem a nossa voz ensinando uma doutrina sã, uma doutrina que leva a uma vida de santidade, de piedade, de devoção ao Senhor. Nós queremos ser gratos pela Tua graça que nos perdoa, que nos aceita como somos. Mas queremos que esta mesma graça, na pessoa do Espírito Santo, possa envolver a nossa vida. Possa mudar, Deus, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. Possa revolucionar o nosso interior e, consequentemente, mudar a maneira como nós vivemos. Que esta salvação, que lhe foi tão cara, possa ser evidenciada. Que aqueles que creem em Deus, que nós que cremos em Deus, possamos nos empenhar na prática das boas obras. Dessa maneira, Senhor, Tua palavra não será difamada. E cada um de nós, através da sua vida, poderá tornar mais atraente o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas debilidades, pelo nosso fracasso, pelas nossas imperfeições. Nós abrimos o nosso coração, porque queremos ser transformados e abençoados por Ti. É assim que nós oramos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.